Bom dia, sejam bem-vindos a Encontros Leituras da Guiné-Bissau no âmbito do projeto Poéticas Africanas em Língua Portuguesa. Hoje vamos ler um conto de Vladir Araújo, um escritor da Guiné-Bissau que tem sido pouco conhecido entre nós. Vamos fazer a leitura do conto A Provisória Leitura de Baltazar, um conto publicado em 2019, num livro de poemas A Língua Mátria, um livro que foi publicado pela Book Company em Oeiras, e o conto encontra-se entre a página 163 e 167. Umas breves notas sobre Vladir Araújo. Nasceu em Bissau em 1971. Em 1985, com poucos anos de idade, venceu o concurso do Centro Cultural Português. Vem estudar Direito para Portugal e em 1996 dedica-se ao jornalismo. A partir de 2001 é jornalista e trabalha na RTP África. Na sua obra destaca-se o único livro de contos publicado, O Admirável Diamante Bruto, e outros contos, publicados em 2008, mas, para além deste livro, o autor tem contos publicados em diferentes países. Se tiver interesse em conhecer um pouco da sua história, poderá fazer uma pesquisa no YouTube, onde, através deste endereço, há uma entrevista do autor. Vamos então fazer uma breve leitura da Provisória Loucura de Baltazar. Começa com uma introdução de António Lobo Antunes. E as palavras que deixarei são provisórias, como todas as palavras que se pronunciaram no mundo. Leitura. Multiplicam-se as fictícias companhias que insistem em tornar real a minha existência. Explico. Existem porque fazem parte do meu imaginário, num universo que diria paralelo, capaz de impulsionar a tal energia cósmica interna que me faz mover. Portanto, viver. Convivo com elas num ruidoso silêncio. Falamos tanto em voz alta, mas, como ninguém nos ouve, porque ninguém liga ao louco que fala sozinho, o monólogo multiplica-se indefinidamente. São diversas as vozes que se juntam à minha e que, não raras vezes, se afirmam como vidas alheias, de sotaque em sotaque, de pronúncias em pronúncias, de dialectos em dialectos. São personagens ímpares que habitam o meu cotidiano. Existem há muito tempo, assumimos desde que decidi aceitar a condição de loucura que me foi decretada. Devo confessar, em voz alta, já que ninguém dá importância ao que eu digo, que reencontrei finalmente a liberdade, provisória que seja, nesta nova condição de insanidade mental. Experimenta um dia a loucura que nunca lá poderás sair. O processo é simples. Começamos a ficar loucos nos olhos alheios, quando decidimos fazer o percurso inverso. De atalho em atalho, acabamos por perder o caminho, ou melhor, enverdar pela marginal. Vagueando numa dócil liberdade, que é sinónimo de perigo para os ditos normais, os que terão escolhido o caminho certo, eternos prisioneiros daquilo que se chama normalidade, que mais não é do que uma espécie de conspiração quase coletiva, onde vale tudo para vencer na vida. Mesmo como a maioria de praticantes a ignorarem, na verdade, porque correm tão desenfreadamente contra si próprios, esgotaram os argumentos, rematam sempre,
É a ordem natural das coisas. Ponto. Um belo dia, cansado de tentar decifrar esse complexo universo de contrariedades, decidi enlouquecer. Nos primeiros dias deixei de comparecer no liceu, onde fui professor de História durante quase 20 anos. Fui despedido, claro. Como deixei de poder pagar a renda da casa onde habitava, fui viver provisoriamente com os familiares. A mesma família que, antes de me ter posto a andar, jurou tudo ter tentado para devolver-me à razão. Ao tino, à sanidade. Os amigos dizem, também, tudo ter feito, apesar de me recordar apenas de umas frases soltas, das primeiras e únicas visitas que me fizeram. Baltazar, por que nos fazes isso? Isso não pode estar a acontecer. Precisas de umas férias e vais ver que tudo se resolve. Tu és um excelente professor, uma pessoa de uma inteligência notável. Não podemos perder-te assim. Sentenciaram-me em jeito de preocupação com a minha condição. E desapareceram poucos dias depois. Para sempre. Como, aliás, eu previ antes de ficar louco aos seus olhos. Quando me cruzo com algum deles, na rua, fingem não me reconhecer. E eu devolvo-lhes o cinismo com uma sonora e perturbadora gargalhada, cujo eco perseguem durante o resto do caminho que percorrem. Experimenta cair em desgraça e descobrirás o secreto gozo que a tua miséria causa ao próximo. O que começou por ser uma amarga brincadeira ganhou força e invadiu-me por completo. E como um vício que nos consome, alimentando o mais obscuro recanto da nossa mente. Agora estou convencido de que, finalmente, fiquei mesmo louco. Embora tenha um pressentimento que é uma loucura provisória, ou não, bem, já não sei bem distinguir uma coisa da outra. Mas também agora isso não importa muito. Não é mesmo mau ser louco. Sério. Experimenta acreditar cegamente numa condição e dela nunca mais duvidarás. Provisoriamente, hoje vivo nas traseiras de uma igreja, junto à Sé Catedral, e tenho como companhia 2 novos amigos. Um deles, o Gaspar, acabou de chegar. Sempre quis ser escritor, mas dizem, enlouquecer a tentar recriar adágios populares que achava pouco criativos e que adaptava à sua condição. Recriava-os e apontava tudo num caderno de capa rija, que já não tinha espaço para tantos rabiscos. Numa noite mágica, andávamos à volta de uma improvisada fogueira. Estava muito frio. Gaspar trouxe um saco de ráfia azul, cerca de meia dúzia de borrachos que matou numa ruela pouco frequentada de Lisboa, e sorridente, abriu o saco e olhou para nós. Rematou. Quem disse que já não há pombos para malucos? Rimos ruidosamente. Tirei da minha velha mochila que restava um bolo rei que a tinha apanhado num adro da igreja e gritei: é Natal, amigos! Vamos celebrar! Ao nosso lado, o nosso companheiro Belchior, o Baco, olhou avidamente para o bolo rei enquanto sacava de uma garrafa cheia de vinho e deu um golo e passou-me. Abraçámos-nos felizes, enquanto as 12 badalazas do sino da igreja tentava abafar as nossas mais sonorosas gargalhadas. No iluminado céu, uma estrela polar parecia indicar algum caminho. Gaspar não resistiu. Viva! Somos os 3 reis vagos. Acordei sobressaltado. E lá estavam eles, literalmente, por cima do meu futuro cadáver. Os homens de batas brancas com uma maldita seringa na mão. O senhor deve ter tido uma noite muito turbulenta. Devem ter sido pesadelos horríveis.
vamos ter que lhe dar mais uma dose deste milagroso remédio. Vai ver que vai finalmente descansar. Não dói nada, vai ver. Não dói nada. Nada, nada, nada. Obrigado pela vossa atenção. Lemos um conto de Valdísio Araújo, escritor da Guiné-Bissau.